Boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando mais uma semana e com ela começando mais uma semana do Eu, Você e a Bíblia. Então eu estou por aqui, já estou entrando, estou te aguardando a chegar para que possamos dar início a uma nova semana do Eu, Você e a Bíblia. Continuamos em Gênesis, ok? E hoje vou marcar aqui o texto, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 24. Aguardando você por aqui. Vamos ver quem vai chegando por aqui para a gente ir iniciando a nossa nova semana da live Eu, Você e a Bíblia. Aproveita você que vai entrando aí, usa seu direct para divulgar a live que está começando a acontecer nesse momento, ok? Vamos ver aqui quem chegou por aqui. Rubens, olá Rubens, Crisaime também, olá Cris, tudo bem com você? Legal ter vocês aqui com a gente. Vamos lá, a gente entra um pouquinho antes, hoje eu consegui entrar um pouquinho antes e a gente vai esperando aqui o pessoal chegando. A gente começa a live às 18 horas, mas a gente vai aguardando a chegada do pessoal, ok? Boa noite, Rubens. Oi, Su. Eu já estou em casa de novo, estava em Brasília, né? E já estou aqui. A live hoje já está acontecendo aqui. A última, quem participou da última aconteceu lá de Brasília. E essa já está acontecendo aqui de novo, diretamente da minha residência em Valinhos. Que joia, Rubens. Onde você está, Rubens? Onde você está, pastoreando? Olá, Cris. Oi, amor. Amor, assim você me deixa vermelho, amor. Fala, Marcos Miraca, tudo bem? Que bom, minha esposa está celebrando aqui que eu voltei, ó. Isso é bom, né? É duro quando o marido viaja e volta e a esposa diz, mas já? Não é meu caso, graças a Deus. Ponta Grossa, Paraná, legal, legal, Rubens. Muito bom. Olá, Sônia Chiurco, bem-vinda, bem-vindo, Zé Chiurco. Lise, olá, bem-vinda também. E aí, o que vocês acharam do meu novo canto aqui do Eu, Você e a Bíblia? É um espaço aqui diferente. Tentei dar uma melhorada na iluminação aqui, espero que tenha ficado melhor para vocês. Olá, Norma, bem-vinda, boa noite. Paz, querida. Então você que está chegando aí, ó, vai pegando o seu material, nova semana iniciando. Nós vamos ter coisas muito legais aqui. Essa semana, amanhã, nós vamos chegar na metade do livro de Gênesis, hein? Gênesis capítulo 25. Olha só, que legal, não? Olá, Ana Kelly, bem-vinda. Juntamente com as meninas, beijo para elas. Olá, Arlindo, seja bem-vindo também. Esse capítulo de hoje é um capítulo interessante. Bom, Gênesis todo é interessante, né? Espero que vocês estejam gostando. Mas esse é um daqueles capítulos que algumas pessoas que já estão há algum tempo na igreja, que conhecem bastante a Bíblia, às vezes começam a lidar com ele de uma maneira estranha, de uma maneira esquisita. Eu já vou mostrar para você o porquê. Eu me lembro quando eu era jovem que esse capítulo aqui era um dos capítulos que muitas vezes em reuniões da mocidade os jovens discutiam com o pastor, querendo entender como é que fazia para encontrar a pessoa que Deus tinha preparado para você. Olá, Cristina, bem-vinda. Fabiana Guzmão também bem-vinda. Quem mais entrou aqui? Eliana, bem-vindas todos vocês. Vamos aguardar mais um pouquinho, aí eu vou orar e nós vamos conversar um pouquinho sobre Gênesis 24.
Boa noite, Fabiana. Hoje eu tô meio cansado. Tive num final de semana muito puxado, muito intenso, muito maravilhoso, muito bom lá em Taguatinga. Um tempo muito bom com o pessoal. Mas essa pandemia deixou a gente meio... Fazia tempo que eu não pregava direto. Preguei sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Então tô bem cansadão. Mas Deus vai renovando a força da gente. Quem mais chegou por aqui? Olá, Osvaldo. Deixa eu ver algumas pessoas a mais que chegaram por aqui. Uma viradinha assim para enxergar melhor. Olá, William. Osvaldo, já falei um oi. Olá, Viviane, bem-vinda. Sônia Casais chegou por aqui também. Olá, Simone. Saudade também, William. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado, Sônia. Márcia Amaral, bem-vinda também. Muito bem, vamos orar? Vamos orar, porque eu tô em missão, ok? Eu vou fazer essa live aqui e eu ainda não vi minha neta, gente. Eu cheguei de viagem e não vi minha neta ainda. Então eu tenho que fazer a live e eu tenho que ver a minha neta, ok? Essa é a missão. Olá, Ian, bem-vindo. Noêmia, boa noite, Noêmia. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo teu amor, eu quero te agradecer pelo teu cuidado, tua proteção para com nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tu és maravilhoso, tu és santo, tu és bom, tu és digno de toda adoração, todo louvor. Reconhecemos aqui toda boa dádiva vem das suas mãos generosas. Eu te louvo por isso, eu te agradeço pela oportunidade de estar de volta aqui em casa, Senhor, por encontrar todos bem aqui. Obrigado pela tua igreja, obrigado, Senhor, pelo teu povo, obrigado pelo teu coração para conosco, Senhor, por aquilo que está no teu coração. Senhor, eu trago aqui agora a vida de cada um de nós. Eu apresento ao Senhor cada necessidade. Eu peço em nome de Jesus que o poder do reino do Senhor venha e que as realidades do céu se manifestem na terra, em nome de Jesus. Que a tua vontade seja feita na terra, em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. Na terra como ela é, para ser feita no céu. Em nome de Jesus, Senhor, nós suplicamos que tu tenhas misericórdia de nós e bana do nosso meio esse vírus que continua ainda assolando o nosso planeta. Em nome de Jesus, coronavírus, morra na autoridade do nome de Jesus. Vírus maligno, perca sua força, perca seu poder, em nome de Jesus, e morra. Senhor, nós oramos por aquelas pessoas que estão lidando com algum tipo de luta relacionado à enfermidade física, tiveram perdas dos seus queridos, em nome de Jesus, que o poder do Senhor venha, traga restauração e consolo. Em nome de Jesus, que haja avanço de cura sobre o nosso mundo, que haja avanço de salvação, de redenção sobre o nosso mundo. Em nome de Jesus, ansiamos por ver as manifestações da tua boa vontade entre nós. Em nome de Jesus, toma nossas vidas nas suas mãos, usa-nos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Que como parte do teu povo nós possamos carregar a esperança do reino, a vida do reino, a paz do reino, a alegria do reino em nós, e que essas realidades transbordem através de nós para a vida daquelas pessoas que estiverem em contato conosco, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos para que a justiça do Senhor prevaleça em nossas cidades que passaram por eleições municipais ontem. Nós pedimos que todo político, todo governante que recebeu a autoridade, que foi eleito
para cuidar da cidade, cuidar do povo. E que tenha, Senhor Deus, uma agenda oculta com principados e potestades, seja derrubado, caia por terra, em nome de Jesus. Que o Senhor levante juízes justos, em nome de Jesus, governantes justos, em nome de Jesus. Esse é o nosso clamor. Senhor, eu oro por salvação, eu oro para que as pessoas saibam que o Senhor é real, eu oro para que haja uma revelação do teu amor, da tua bondade ao mundo que nos cerca. Eu oro para que o Senhor levante a tua igreja em graça, em misericórdia, para manifestar isso. A tua igreja deve ao mundo uma manifestação da tua bondade e do teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, usa-nos. Agora eu peço, Espírito Santo, que o Senhor, que inspirou a tua palavra escrita, traga a revelação dela à nossa mente e ao nosso coração. Compartilhe conosco aquilo que está no teu coração, no coração do Pai. Queremos estar aberto, queremos receber de ti, em nome de Jesus. Queremos receber da tua palavra, receber da tua instrução, receber da tua vida. Não meramente curiosidades, não mera teoria, mero conhecimento, mas queremos verdades do teu reino que sejam construídas em nossas vidas, moldando a nossa mente, renovando os nossos corações, os nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos lá. Deixa eu ver aqui enquanto eu estava orando, quem mais entrou por aqui. Eu falei, o último foi com a Noêmia, né? Olá, Rodrigo, bem-vindo. Olá, Iron, bem-vindo também. Muito legal ter vocês por aqui. O Espíndola também. O Toninho, fala, meu querido Toninho. Que bom que você está aqui com a gente. Ana, bem-vinda também. Advogado Lisboa. Olá, Fábio. Fábio chegando por aqui também. O Valber, bem-vindo também. E o meu querido amigo Anjinho. Que legal que vocês estão aqui com a gente. Muito bom ter cada um de vocês. Muito bem, vamos lá, gente. Tá fixado o texto aí, Gênesis capítulo 24. Como eu falei, a história de Gênesis é uma narrativa, ok? Ela está contando pra gente a história da redenção, como Deus vai se relacionando com pessoas e como ele vai construindo no relacionamento dele com as pessoas todo esse projeto da redenção do seu reino, que vai culminar na sua vinda através da pessoa de Jesus Cristo. Então nós conhecemos Abraão, nós andamos com Abraão. Abraão é o primeiro patriarca da nação de Israel e agora nós estamos tendo uma transição. A vida de Abraão está chegando ao final, Sara já morreu, Abraão está na sua velhice. O escritor de Gênesis introduziu para a gente já no final do capítulo 22 a figura de Rebeca, e o que nós vamos ter agora no capítulo 24 é a retomada, ok? Então da figura de Rebeca entrando em cena e fazendo a transição definitiva entre a narrativa da vida de Abraão para a narrativa da vida de Isaac, ok? Então o que nós temos aqui é um testemunho. Eu quero sempre lembrar você disso, ok? A Bíblia, ela não é meramente... Ela é um livro que contém história, ela é um livro, num certo sentido, histórico, mas o objetivo da Bíblia não é meramente uma biografia. A Bíblia, ela é um testemunho, ok? Ela é um livro de testemunho. Ela é uma narrativa que vai contando a respeito da história da redenção. Ela vai dando pra gente a cosmovisão do céu a respeito de nós, a respeito da nossa história, a respeito da terra. Ela vai revelando pra gente da onde tudo veio, por que é do jeito que é, o que é que Deus está fazendo com aquilo que está aqui, para onde Deus está conduzindo tudo. E a Bíblia mostra pra gente que Deus que nos criou, Ele não nos abandonou, Ele nos ama, Ele nos fez para nos relacionarmos com Ele, e Ele não desistiu da sua criação, e Ele está se relacionando com cada um de nós. Hoje nós estamos aqui, essa relação acontece de uma forma plena através da presença e da vida de Jesus, mas isso nem sempre foi assim. O que a Bíblia mostra pra gente é como é que tudo acontece até chegarmos à vida de Jesus, ok? Então,
Gênesis capítulo 24 começa dizendo para a gente que Abraão, ele já estava avançado em dias, ele já estava idoso. Gênesis 23 nós vimos que Sara morreu e agora Abraão está preocupado em arrumar uma esposa para o seu filho Isaque. E Abraão, ele saiu da sua terra. Isso é narrado para a gente lá em Gênesis capítulo 12, né? No meio da sua parentela, e ele nunca mais voltou para lá. Ele saiu em obediência a Deus como peregrino para andar a vida dele toda por uma região que Deus prometera que iria dar a Abraão futuramente. Na verdade, essa promessa de Deus para Abraão, de que ele iria dar aquela terra para Abraão, não diz respeito apenas à terra da Palestina, não diz apenas a respeito da terra de Israel, como na maioria das vezes a gente entende ou as pessoas ensinam, ok? A terra que Deus vai dar para Abraão é o universo criado. Ele vai conceder isso a Abraão e ao seu descendente. O descendente de Abraão é Jesus, então tudo do universo pertence a Jesus. Mas isso, historicamente falando, acontece mediante ações que vão se desenvolvendo ao longo da vida e da história das pessoas que se relacionam com Deus. E nesse sentido, então, a terra de Canaã é o presente de Deus a priori para Abraão, mas como eu falei, dentro daquilo que nos é revelado depois no Novo Testamento, a gente vai ver que, na verdade, isso não diz respeito apenas à terra de Canaã, isso diz respeito a todo mundo, porque a promessa é dada ao herdeiro de Abraão, e o herdeiro de Abraão é Jesus Cristo. E Abraão eu estou fazendo aqui, obviamente, uma digressão, eu estou fazendo uma avaliação, uma análise a partir daquilo que a gente já tem no Novo Testamento. Abraão não sabe nada disso. O que Abraão sabe é que ele deveria ter saído da sua terra, e ele saiu. Ele deveria andar para uma terra que Deus prometera dar a ele e aos seus descendentes, era o que ele estava fazendo. Mas Abraão tem uma preocupação. Ele viveu andando por essas terras dos cananeus, e ele não quer que o seu filho se case com uma mulher dos cananeus. Ele quer manter, porque isso era comum entre a cultura daquela época, né? Você manter o casamento, os relacionamentos dentro do seu respectivo clã. É isso que Abraão quer. Quando Abraão diz que ele não quer que Isaque se case com uma mulher dentre os cananeus, o que ele está dizendo é que ele não quer que Isaque se case fora do clã dele. Ele quer manter o clã dele, porque aquela sociedade daquela época era uma sociedade assim, construída em torno dos clãs. Então ele chama o seu servo mais velho, que é o Eleazar, né? E ele faz com que Eleazar faça uma promessa para ele, ok? Deixa eu dar uma paradinha, abrir um parênteses e falar algo para você. Hoje eu não vou ler todo o texto, tá bom? Então fica a sua tarefa de ler Gênesis capítulo 24, eu vou discorrer a respeito dele, talvez eu leia um ou outro versículo, mas a tarefa de ler todo o capítulo 24 vai ser sua hoje, ok? Muito bem, fecha parênteses. Então Deus chama o seu servo mais velho lá, que cuidava de todas as suas coisas, que é o Eleazar, e ele diz, ou Eliezer, algumas traduções trazem assim, e ele diz para ele prometer, jurar para ele que ele iria providenciar uma esposa para Isaque que fosse da parentela de Abraão e não da terra de Canaã. Que ele deveria jurar pela sua fertilidade. Essa era uma prática que eles tinham. O texto vai dizer que Abraão chama esse servo, manda ele colocar a mão dele debaixo da coxa de Abraão, para que ele faça esse juramento. Esse tipo de juramento era um juramento: se eu não for fiel ao juramento, que eu fique estéril. Essa era a ideia do juramento, ok? O texto na nossa Bíblia diz aí, né, que ele, na nossa tradução, diz que ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, mas no hebraico a ideia é que ele coloca a mão nos testículos de Abraão. Então ele está fazendo um juramento, veja como isso é sério para eles, né? Ele está fazendo um juramento de infertilidade, que se ele não cumprisse a promessa que ele estava fazendo para Abraão, ele ia se tornar infértil. Por isso que quando você lê o texto, você vai ver o servo preocupado, ele dizendo: mas e se eu não conseguir, e se eu for e a mulher não quiser vir comigo, né? Quer dizer, e se eu não for culpado de não conseguir cumprir o juramento, aí eu vou ficar complicado. E Abraão então diz para ele: não, se não houver uma contraparte dela para te favorecer, você vai estar desobrigado do juramento. E aí então o servo se sente motivado e ele vai. E esse é um capítulo muito interessante, porque ele trabalha algumas questões que são bem
do contexto cultural deles, da época, mas ao mesmo tempo são contextos que trazem para a gente revelações interessantes sobre como Deus interage, ok, com a nossa vida, como Ele interage com a humanidade, como Ele interage com a nossa realidade, com a nossa história. Então, a primeira questão aqui que eu gostaria de levantar é justamente a respeito dessa perspectiva do juramento. Não é? Veja, isso era um negócio que era levado a sério, não é? Entre eles. Okay? O juramento era algo que era levado a sério entre eles. E essa perspectiva tinha um peso. Nós começamos a viver dentro de uma sociedade onde a gente acha que as nossas palavras não têm peso. Eu tenho 54 anos de idade e eu nasci, eu posso dizer assim, dentro de um contexto de lar evangélico, de lar cristão. Na época não chamava evangélico, né? Chamava cristão. Eu cresci dentro de um contexto de igreja protestante até os meus 12 anos de idade. Depois eu me afastei e aí depois eu me converti, retornei, mas eu sempre tive dentro desse universo, e depois de convertido eu nunca mais saí dele. E algo que a gente percebe, eu percebo pelo menos, né, ao longo de todos esses anos, né, andando com Jesus, mas também andando dentro do contexto da própria igreja, é que nós perdemos algumas referências que nós valorizávamos e talvez a tenhamos perdido por causa de equívocos extremos, distorções que ocorreram. A Bíblia diz pra gente que Satanás, ele está sempre tentando nos enganar, ele está sempre tentando nos ludibriar. E isso é uma grande realidade, uma grande verdade. Então veja, as Escrituras nos dizem que na ponta da língua está o poder da vida ou o poder da morte. Existe dentro da cosmovisão do ensino bíblico, dentro da cosmovisão bíblica, que é a cosmovisão da realidade, ok? A cosmovisão da realidade não é aquilo que a ciência nos diz, não é aquilo que a sociedade nos diz, é aquilo que as Escrituras nos revelam, ok? Aquilo que a ciência nos diz e que a sociedade nos diz e que é correto, na verdade já está revelado nas Escrituras. Veja, por favor, eu não estou dizendo que não seja importante a ciência e tudo mais, eu estou apenas dizendo que nós valorizamos às vezes algo que é menor do que a revelação bíblica. A revelação é maior. A revelação é maior, ok? Essas coisas, ciências, todas essas coisas, elas são englobadas pela revelação. Mas às vezes a gente faz ao contrário. Então veja, a revelação bíblica mostra pra gente que aquilo que a gente diz tem peso, aquilo que a gente fala tem essência, ok? Na vida. É o que as Escrituras mostram pra gente. E aí, o que acontece é que muitas vezes a gente usa essas coisas de uma maneira distorcida. Então, ao longo da igreja, ao longo da vida da igreja que eu tenho vivido, eu vi muitos movimentos acontecendo, muitas coisas se passando. E, por exemplo, houve um período onde se falava muito sobre essa questão de você ter poder nas suas palavras, há poder nas suas palavras. Assim como teve um período que falava sobre o poder do louvor, não é? Então, são ensinos que de fato estão nas Escrituras, mas que a gente acaba enfatizando de uma maneira distorcida. E aí o que acontece é que a gente, por estar enfatizando de uma maneira distorcida, a gente aplica isso de uma forma errada. E aí quando a gente se dá conta, ao invés da gente consertar e ficar com aquilo que é certo, a gente abandona tudo. Eu espero que você tenha conseguido entender o que eu estou tentando dizer aqui. Para mim, pelo menos, me pareceu um pouco confuso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a Bíblia ensina que aquilo que nós falamos tem peso, tem valor. Quando você abençoa a vida de alguém, a Bíblia diz que isso é uma realidade, isso acontece na vida da pessoa. Quando você amaldiçoa alguém, isso é uma realidade, isso acontece na vida da pessoa. E nós vivemos hoje dentro de um contexto onde as palavras pra gente não têm importância, não têm peso, não têm significado.
Não apenas nessa dimensão da bênção, da maldição, mas na dimensão daquilo que a gente diz, da palavra que a gente empenha. Mas o contexto bíblico mostra para a gente quanto era valioso para eles essa perspectiva do voto, essa perspectiva do juramento. Essa compreensão que eles tinham de que quando eles empenhavam aquilo que eles estavam falando, isso ganhava uma consistência no universo da vida deles. Essa é uma realidade do reino, ok? O reino de Deus é um reino que funciona de forma consistente a partir de decretos, a partir da palavra, a partir daquilo que Deus diz, e a partir daquilo que nós acreditamos no que Deus diz, e a partir daquilo que nós respondemos ao que Deus diz. Então nós precisamos compreender isso, e nós precisamos, eu não estou falando aqui sobre algo místico, de misticismo, ok? Da gente achar que ficar repetindo as coisas, ou falando as coisas vão acontecer por acontecer. Eu estou falando a respeito de algo, de nós termos consciência e consistência nas coisas que nós falamos, nos compromissos que nós fazemos. Nós vamos perdendo isso. Então veja, isso tornou a vida da gente como seguidores a vida humana de uma forma geral, mas a nossa vida também como seguidores de Jesus, algo inconstante. Porque para nós não tem mais valor o peso daquilo que nós falamos. Então uma pessoa, ela chega diante da igreja e ela vai batizar os filhos, por exemplo, ou ela vai se batizar, seja o que for, e ela faz uma série de votos, ela fala um monte de coisas lá, que ela se compromete diante de Deus, diante das pessoas, mas depois elas não ligam para nada disso, achando que simplesmente aquilo é um rito religioso, e que se elas não fizerem nada daquilo que elas falaram, aquilo não vai afetar a vida delas. Eu quero dizer para você que vai afetar. Aquilo que as escrituras mostram para a gente é que os votos que nós falamos, as palavras que nós falamos, as coisas que nós dizemos, afetam a nossa vida, afeta a vida da nossa família, afeta a vida dos nossos filhos, afetam as realidades que estão ao nosso redor. Isso não é misticismo. Isso é uma regra do reino. Então esse homem, ele está preocupado com aquilo que Abraão está pedindo para ele jurar, porque ele sabe que se ele não cumprir o juramento dele, haverá uma consequência verdadeira. E Abraão então diz para ele: olha, se você fizer a sua parte e não houver uma contraparte em resposta ao que você está fazendo, você está desobrigado do seu juramento. Eu queria que você percebesse também o peso de autoridade que existe nisso quando Abraão está falando isso, porque Deus está levando isso a sério. Isso não é só uma conversa cultural, Deus está levando isso a sério, Deus está ouvindo isso, e existe uma regra no universo criado por Deus, uma regra na realidade do reino de Deus, que ativa essas coisas, que faz com que elas aconteçam ou elas deixem de acontecer. Então é muito sério a gente ponderar naquilo que a gente fala. As escrituras nos dizem que é melhor a gente não fazer nenhum voto do que a gente fazer voto e não cumprir. Por causa dessa dimensão. Mas a gente vive numa sociedade que nós começamos a levar isso para uma esfera da indiferença. Entende? Da superstição. E não é. Muito bem, então ele sai, ele vai. E aí outro ponto do texto que é bem interessante é que este homem, ele vive com Abraão há tanto tempo. Deus tem um relacionamento singular com Abraão. Mas o relacionamento singular que Deus tem com Abraão, ele é percebido pelas pessoas que estão convivendo com Abraão. E aí essa relação que Deus tem com Abraão e que é percebida por esse servo de Abraão, leva esse servo de Abraão a buscar o Deus de Abraão
em favor de Abraão, da maneira que ele via Abraão fazendo isso. A gente vê isso no verso 6, ele faz uma oração no verso 6, ele vai e viaja para procurar essa esposa para Isaac no meio dos parentes de Abraão, mas ele não conhece ninguém, e aí ele vai e diz assim, desculpa, eu falei verso 6, mas verso 6 é essa do que eu já tratei. O servo de Abraão vai e ele ora assim, verso 12, Yahvé, Deus de meu senhor Abraão, sê-me hoje propício e mostra a tua benevolência para com meu senhor Abraão. E aí ele vai colocar para Deus uma situação. Eis que estou junto à fonte e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu solicitar, inclina o teu cântaro para que eu beba. E que responder, bebe também der aos meus camelos de beber, essa será a que designaste para o teu servo Isaque. Assim entenderei que mostrastes uma bênção para mostraste tua bênção para com o meu Senhor. E aí o texto diz assim, e surgiu Rebeca. Veja, o que eu quero destacar aqui é que esse homem, em nenhum lugar, quando você lê o livro de Gênesis antes, em nenhum momento é dito que esse homem, esse servo de Abraão, ele tenha se relacionado com Deus. Deus tenha falado diretamente com ele, como ele falou com Abraão. Não. O que esse homem conhecia de Deus era aquilo que ele via na vida de Abraão. E aquilo que ele via na vida de Abraão, a maneira que Abraão se relacionava com Deus, a maneira que Abraão orava, a maneira que ele via que Abraão andava em intimidade com Deus, modelou a compreensão que esse homem tinha a respeito de quem Deus era e como ele poderia chegar até Deus. Ele vai para uma terra onde ele não conhece ninguém, ele não sabe quem são as pessoas, ele só tem uma tarefa, chegar lá e trazer uma mulher para o Isaque, que fosse da parentela de Abraão, mas ele não conhece ninguém que é da parentela de Abraão, ele não sabe quem são essas pessoas. Mas uma coisa ele sabe, Abraão se relaciona com um Deus que fala com ele. Abraão se relaciona com um Deus que o atende, que o ajuda, que responde às suas necessidades. E aí o que ele faz é se dirigir ao Deus de Abraão. Como eu mostrei aqui, ele orou Yahvé, Deus, veja que ele não fala com o Senhor como sendo um Deus dele, ele diz, Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Então eu gostaria que, esse é um segundo ponto que eu gostaria de destacar para a gente aqui, como tem sido a nossa vida com Deus? Será que a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, leva pessoas ao nosso redor que não conhecem a Deus como nós conhecemos, que não têm a intimidade com Deus como nós temos, que não sabem ainda quem Deus é do jeito que nós sabemos, que não receberam ainda a revelação dada pelo Espírito Santo de que Jesus é real e que Deus verdadeiramente se relaciona conosco, ou seja, pessoas que não sabem quem Deus é, ok? Pessoas da sua família, da sua casa, do seu trabalho, da academia, pessoas que convivem com você, pessoas que convivem conosco. Será que a nossa vida com Deus, ela é uma vida que molda essas pessoas a ponto de quando elas estão numa situação, numa necessidade, elas pararem e falarem assim, puxa, o Ricardo fala com Deus desse jeito assim, ó, Deus, eu não conheço, eu não sei direito quem o Senhor é, Jesus Cristo eu não sei direito quem o Senhor é, mas olha, eu sei que o Ricardo sabe, o Senhor se relaciona com ele, será que isso poderia ser feito assim, será que isso, entende? Qual é o testemunho que nós damos a respeito da presença de Deus na nossa vida e do que Deus faz? Veja, como eu falei, esse texto é um texto engraçado, porque quando eu era jovem, esse era um dos principais textos usados em reuniões de mocidade, onde os jovens ficavam discutindo a respeito de como chegar na pessoa que Deus tem separado para ser sua esposa ou seu esposo. O texto não está tratando disso, ok? Isso não é um ensino sobre como você vai encontrar o seu marido, como você vai encontrar a sua esposa.
Isso é um ensino a respeito de um testemunho de intimidade, de um homem que andava com Deus, que influenciou a vida de um servo, que levou-o a compreender que ele poderia acessar a esse Deus que o seu senhor Abraão se relacionava. Então aqui você não tem uma regra sobre como encontrar a sua Rebeca, como você encontrar o seu Isaac, ok? Nesse sentido aqui você tem uma exceção. Não é assim que a coisa funciona. Você tem uma exceção, mas essa exceção, ela nos ensina uma regra preciosa, que é a nossa vida com Deus. O nosso relacionamento com Deus deveria influenciar a vida de pessoas que estão ao nosso redor de uma forma que elas soubessem como ir até Deus. E aí o texto mostra pra gente que antes dele terminar de orar, a Rebeca chegou. Ou seja, esse é outro ponto que é Gênesis vai mostrando pra gente assim, eu já falei isso aqui com vocês, que é fantástico, né? Veja, Deus se submete. A gente olha esse texto e a gente diz assim, não, era porque era vontade de Deus que fosse a Rebeca tal. Não é isso que o texto está mostrando pra gente. O que o texto está mostrando pra gente é que Deus, ele ajudou o servo de Abraão. O que o texto está mostrando pra gente não é que Rebeca era a mulher que Deus tinha para Isaac. No caso é a Rebeca, mas não é esse o ensino. O ensino do texto é que Deus, ele ouve o servo de Abraão. Ele vê a necessidade do servo de Abraão, o servo de Abraão faz sugestões para ele, e ele topa agir a partir das sugestões que o servo de Abraão está fazendo para ele. Porque ele precisava encontrar quem é essa mulher. Isso mostra para mim mais uma vez algo que eu tenho insistido em falar com vocês, a maneira que Deus se confina, se diminui para se relacionar conosco. A disposição que existe no coração de Deus de interagir com a gente, de interagir com as nossas ideias, com as coisas que a gente fala, com as ideias que a gente sugere. Veja, esse é o Deus que a Bíblia está revelando para a gente. Não é um Deus assentado lá no alto e sublime trono dele, que toma as decisões dele, porque ele é soberano, e diz assim, vai ser assim e pronto. Não é isso que a Bíblia está mostrando aqui. O que a Bíblia está mostrando aqui para a gente é um Deus que está interagindo com o servo de Abraão. O servo de Abraão diz, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho uma ideia. E aí ele faz uma sugestão para Deus. Ele diz, Deus, será que dá para a coisa ser assim? E Deus diz, legal, eu vou fazer do jeito que você está dizendo. É isso que está acontecendo aqui. A Bíblia está revelando para a gente o Deus que vai se revelar mais tarde a nós na pessoa de Jesus Cristo, que é um Deus que se aproxima da gente. Ao longo de todo o Antigo Testamento nós vemos isso, um Deus que se aproxima da gente, um Deus que nos ama, um Deus que se relaciona, um Deus que quer se relacionar, um Deus que quer nos ouvir, um Deus que quer saber qual é a nossa opinião. Não um Deus que vai se submeter à nossa opinião o tempo todo, mas um Deus que quer saber qual é a nossa opinião e que muitas vezes vai querer satisfazê-la, sim, porque as Escrituras dizem que se nós andarmos de acordo com o seu coração, ele se agrada em satisfazer os desejos do nosso coração. E é isso que está sendo revelado para nós aqui. Então, o servo de Abraão, ele é bem sucedido porque ele é influenciado pelo estilo de vida que Abraão tem com Deus, e ele entende que ele pode cumprir aquela missão se ele buscasse o Deus de Abraão, se ele buscasse o Deus do seu Senhor. E ele o busca fazendo sugestões, dizendo, Deus, será que isso daria para ser desse jeito? E assim eu encontraria a mulher que eu vim buscar para o meu servo, meu senhor Isaac, e eu veria que o Senhor é favorável para com o meu senhor Abraão. E é lindo isso, porque Deus, eu estou usando essa palavra, ela está entre aspas, ok? Mas eu não tenho uma palavra melhor.
É lindo isso, porque Deus se submete ao que o servo de Abraão pediu. Na cabeça de algumas pessoas que olham para Deus, esse é um texto difícil. Porque na sua mentalidade, a ideia de Deus é a ideia de um ser que diz, não, quem manda aqui sou eu. É assim, é assado, mas não é o que a Bíblia mostra pra gente a respeito de Deus. Veja, eu não estou dizendo que algumas vezes não seja exatamente isso que Deus faz. Algumas vezes é exatamente isso que Deus faz. Mas o que eu estou mostrando é que muitas outras vezes não é assim que Deus faz. Muitas outras vezes Deus diz, ok, como você acha que a gente deve fazer isso? Deus quer se relacionar com você. Ele quer se relacionar comigo. E isso inclui Ele nos ouvir. Ouvir nossas sugestões. Alterar as decisões dele por causa das nossas orações. Acolher nossas ideias. É isso que Deus está fazendo aqui. O servo de Abraão deu uma ideia para Deus. E Deus acolheu a ideia que ele deu a ele. Qualquer outro tipo de interpretação desse texto é uma interpretação forçada. Sabe, essa interpretação que às vezes as pessoas dão, não, ele fez assim porque Deus sabia que ia ser desse jeito. O texto não está dizendo nada disso. O texto não diz que Deus sabia. O texto diz que o servo de Abraão foi lá e ele precisava encontrar Rebeca e ele teve uma ideia e ele falou com Deus do Abraão, com quem ele não tinha relacionamento, mas ele sabia que existia porque ele via o seu senhor Abraão tendo um relacionamento com ele. E aí então ele fala com o Deus de Abraão e ele faz uma sugestão para o Deus de Abraão, e o Deus de Abraão, que é o Deus revelado em Jesus Cristo, acata a sugestão daquele servo e dirige as coisas da maneira que ele sugeriu que fosse. E aí Rebeca vai com ele. As coisas acontecem exatamente do jeito que ele pediu, e isso confirma para aquele servo que era ela. Mas veja, mesmo as coisas acontecendo exatamente do jeito que ele colocou, ele não tinha certeza ainda de que era ela. Porque o texto nos diz que quando ela age daquele jeito, ele fica ali olhando para ver se ele teria sido coroado de êxito na sua missão. Verso 21, o velho homem a observava atentamente em silêncio, questionando-se intimamente se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a missão de seu servo. Veja, ele fez uma sugestão, as coisas aconteceram do jeito que ele sugeriu, mas ele está considerando com ele mesmo, será que é isso mesmo? Será que realmente eu vou ser bem sucedido? Por quê? Porque o ser bem sucedido não era apenas ele encontrar a Rebeca ou a mulher, era ele levar a mulher. E aí ele presenteia a mulher, e no meio desse contexto, então, ele presenteia a Rebeca, e aí vai entrar em cena, no verso 29, uma personagem vai ser introduzida, que é Labão. Ora, a Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão. Labão correu ao encontro do velho homem na fonte. Grava esse nome, Labão, ele vai aparecer mais tarde, esse cara vai dar bastante trabalho. Ele é o irmão de Rebeca, vai ser cunhado de Isaac. E aí então, ele está interessado porque ele viu a sua irmã sendo presenteada com ouro, com joias, e ele está interessado. E o servo vai então até a casa de Rebeca, ele é apresentado para a família de Rebeca, ele fica sabendo que de fato eles são da família de Abraão, então ele vê que ele foi bem sucedido na missão dele, ele encontrou realmente o que ele tinha que encontrar, e aí ele diz qual é a missão, que é levar da parentela de Abraão uma esposa para o seu senhor Isaac, e a Rebeca deseja ir com ele. E aí a Rebeca então sai e vai com ele de volta para a terra de Canaã. E quando eles estão chegando, de longe ela vai ver o Isaac, e o Isaac vai recebê-la então como sua esposa. É assim que o texto termina. Isaac ainda está pesaroso com relação à morte da sua mãe. Eu posso tentar imaginar isso, eu acho que você também pode tentar imaginar isso. Isaac era o filho único de Abraão e Sara, e da velhice deles.
E eu imagino que Sara deve ter criado Isaac como o filhinho da mamãe, né? Bem paparicado. E o fato é que Sara já foi sepultada, ela já morreu, mas o Isaac ele está se sentindo triste, desamparado, angustiado, e isso vai ser resolvido agora na vida dele com a chegada de Rebeca. É assim que o texto termina. O texto diz que quando eles vão chegando perto das tendas de Abraão, a Rebeca vê o Isaac de longe, o Isaac a vê, e ela quer saber do servo quem era aquele homem. O servo diz então que ele era o Isaac, o seu senhor, e então eles vão se encontrar, e quando eles se encontram, o servo conta para Isaac toda a experiência que ele havia vivido lá para conhecer a Rebeca. E aqui eu quero trazer um outro princípio, novamente, que é esse princípio do testemunho. Veja, o servo ele poderia apenas chegar lá e ter dito: olha, o Abraão mandou eu buscar uma esposa para você no meio da sua parentela, e eu achei a sua prima Rebeca e eu a trouxe. Mas não é isso. O texto diz, veja o verso 66, mais tarde o servo contou a Isaac tudo o que havia visto e realizado. Ele conta para Isaac como tudo se deu, como aconteceu, toda a experiência dele. E aqui eu quero trazer de novo um princípio do testemunho, que é outra coisa que a gente, ao longo da igreja, da nossa vida como igreja, às vezes por irmos fazendo vemos pessoas fazendo de uma maneira errada, vamos abandonando. As escrituras nos dizem que da importância do testemunho. O Antigo Testamento fala continuamente a respeito da importância de testemunharmos dos grandes e poderosos feitos do Senhor. O Novo Testamento nos diz em Apocalipse 19:10 que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o que você tem aqui é uma prática do testemunho. Todas as vezes que nós vemos o Evangelho em ação, todas as vezes que nós vemos o poder de Deus em ação, todas as vezes que nós vemos os feitos de Deus em ação, nós precisamos testemunhar a respeito disso. Nós precisamos contar para outras pessoas. E essa é outra atitude que nós, como seguidores de Jesus, temos abandonado e temos perdido. Deus faz coisas tremendas, coisas maravilhosas, e a gente deixou de contar, a gente deixou de falar. Você não pode deixar de contar, você não pode deixar de falar, você não pode deixar de testemunhar a respeito das ações de Deus na sua vida. Eu não estou falando aqui de testemunho, de conversão, que a palavra testemunho começou a ficar ser usada para falar, contar da nossa conversão lá do passado. Eu estou falando dos feitos de Deus. Testemunho, a conversão é um deles, mas não para aí. Os feitos de Deus, as coisas que Deus faz na sua vida e faz através da sua vida, precisam ser contadas para os outros, testemunhadas para as outras pessoas, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Todas as vezes que nós testemunhamos os feitos poderosos de Deus para a vida de alguém, aquilo se torna uma realidade multiplicada e avançada, vai adiante na vida das pessoas. E aí o texto termina, e com ela a minha live de hoje, dizendo: Isaac levou Rebeca, verso 67, Isaac levou Rebeca para a tenda onde sua mãe Sara havia morado, fez dela sua esposa e muito a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Então Isaac encontra consolo após a morte da sua mãe apenas quando ele conhece Rebeca e ele se casa com ela. Ok? Então, essa é a nossa live de hoje. Deus abençoe você, eu espero que você tenha gostado. Deixa eu dar uma olhada aqui e no pessoal que foi entrando depois que eu já estava falando. Já tinha falado com a Ana, né? O advogado de Lisboa também. Com o Fábio eu falei também. O Albert. Fala, Anjinho. Que bom, Toninho. Olá, Evandro. Janaíne, João, bem-vindos. Débora Gondinho, bem-vinda. Fala, William, meu querido William. Tudo bom, cara? Fala aí. Marcel também, por aqui. Oi, Dalila. E aí, tudo bem por aí?
A Dalila estava lá, ó, em Taguatinga, eu estava lá com eles. Rodrigo Martins, bem-vindo. Olá, Angélica. Josi, acho que é Josi, é isso? Pacheco. Fala, Arnaldo, bem-vindo também. Marçal, acho que é isso, né? Oi, Camille. Olá, Cimei, tudo bom, meu querido? Outro ex-aluno meu por aí, ó. Evergreen, Selma Oliveira. Olá, Tami. Muito bom. Olá, minha irmã, lá do Nordeste, Roberta. Fala, Caio. Aleph, Wellington. É isso aí, maninha. Fala, Gustavo. Deu para chegar por aqui também. Ah, mas você pega a live aí, Gustavo. Beleza, gente? Então, estamos iniciando a semana, hein? Só começando. Essa foi a primeira live da semana do Eu, Você e a Bíblia dessa semana. Beijo no teu coração. Saindo daqui, você que entrou e não pegou desde o início, você tem chance de assisti-la aqui. Ou então, depois, no meu canal, lá no Plataforma do Reino, no YouTube. Beleza? Beijo no coração. Fui.